Boa noite, pessoal. A gente está aqui para fazer o seminário do Instituto Federal do IFMG, o 7º período, como parte das exigências da disciplina Aspectos Legais da Informática, do professor mestre Hudson Ramos, a Leci, a Marinéia e o Sérgio. Outro ponto importante que a gente vai ver aqui são o crime eletrônico e seu tratamento na legislação brasileira. Os aspectos da Constituição, do uso da informática, nós vamos ver esses dois tópicos: o Marco Civil da Internet e a Lei de Software, a Lei 9.609 de 1998, oficialmente chamada de Lei 12.965/2010, uma lei também conhecida como a Constituição da Internet Brasileira, que regulamenta o uso da internet no Brasil, com base em princípios de garantir direitos para os usuários, bem como a regulamentação de diretrizes para a atuação do Estado nesse meio. Tal lei está diretamente relacionada com a nossa vida digital. O Marco Civil da Internet foi aprovado pelo Senado no 23 de abril de 2014. O artigo 2 do Marco Civil afirma que o objetivo da lei é de respeitar a liberdade de expressão, pois se estamos utilizando a internet diariamente para conversar, enviar mensagem, pesquisar, acessar redes sociais, nós estamos exercendo essa liberdade de expressão, muitas vezes sem nos dar conta. Alguns poucos cliques nos comunicamos com outras pessoas. Hoje em dia a gente está usando o telefone para tudo, então por isso que vem a lei para dar mais ênfase, porque varia-te muito como você vai usar o seu smartphone com suas redes sociais. E aí vem as leis para nos resguardar de tudo que possa acontecer no mundo digital. Dentre os principais fundamentos do Marco Civil da Internet, podemos citar reconhecimento de escala mundial da rede, respeito à liberdade de expressão, bem como os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digital, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, a finalidade social da rede, dentre muitas outras. Já o inciso 2 do Marco Civil prestigia os direitos humanos. Se a internet é mundial, reúne-se pessoas e computadores. Ela deve respeitar os direitos humanos, deve respeitar a personalidade do ser humano e deve proteger esse direito na grande rede. Porque quanto mais você produz informação na rede, mais você expõe a sua vida na internet. A internet é um grande meio de exercer a cidadania no meio digital. Então, quanto mais você produz conteúdo, mais você está exposto na rede. Então, o artigo 2 vem se referindo a essas informações. A lei assegura a liberdade de expressão como preconizador na Constituição de 1988, garantindo que todos sigam se expressando livremente e que a internet continuará sendo um ambiente democrático, aberto, livre e ao mesmo tempo em que preserva a proteção aos dados dos internautas e garanta só quebrada mediante por ordem judicial. Aí falar um pouquinho agora da Lei 9.609 de 1998. Disciplina algumas condutas dos profissionais de TI no que tange à proteção ao programa de computador. Atualmente no Brasil há uma lei específica para crimes virtuais, crimes eletrônicos, crimes da internet. Há um projeto de lei que foi aprovado em 2012. Já o artigo 3 afirma que o titular do programa de computador pode registrar o seu programa de computador junto ao INPI.
O artigo 2 da mesma lei afirma que a proteção dada ao programa de computador é a mesma dada por obras literárias conforme a Lei de Direitos Autorais. Mas quem também deve ser observado os artigos da Lei de Software, na verdade a Lei de Software e a Lei de Direitos Autorais trabalham em conjunto para garantir a tal proteção. Como a pessoa criou o site, ela também tem a proteção do site, dos informações que ele fez. Aí por isso que a Lei de Proteção de Dados. A lei trata dos direitos de propriedade, programa a ser de empregado ou de empregador, estabelecendo quando que o programa pertence ao funcionário ou ao empregado. Estabelece que o INEP que irá fazer o registro de toda a documentação necessária em casos de mudança e transferência de tecnologia para outros ou terceiro. Exemplo, a pessoa começou a criar em uma determinada empresa, o programa é dela, mas quem trabalhou foi o programador. Aí a lei veio para resguardar o direito de quem está comprando o produto e de quem está criando o produto. Já o artigo 12 afirma que quem viola os direitos de autor de programa de computador, pirata de software, por exemplo, é o usuário doméstico. Terá a pena que o artigo menciona, porém, essa pena é aumentada. Caso o infrator viole os direitos do autor com o objetivo de obter ganho financeiro sem autorização expressa do autor ou de quem o represente, terá a mesma pena mencionada no artigo 12 quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire, oculta ou tem depósito para fins de comércio, originalmente ou cópia do programa de computador produzido com a violação dos direitos autorais. A lei é um software, um instrumento para resguardar os direitos e obrigações dos profissionais de TI. Por esse motivo, faz-se necessário termos tal conhecimento no que se refere ao registro de software pirata e demais condutas em nossa área de atuação. Segundo a lei de software e também a lei dos direitos autorais, o autor não é obrigado a registrar o seu software, desde que tenha outro meio verossímil, verdadeiro, confiável, de provar que é o criador do produto. A próxima aqui que a gente vai falar é a Lei de Direitos Autorais, a Lei 9.610/98. O direito autoral é um direito privado que trata das relações jurídicas decorrentes da criação da inteligência humana, seja literária, artística ou científica, bem como da exploração econômica dessa obra. Segundo Campos, 2005, o autor se confere ao direito de explorar de sua criação, mas o autor também pode ceder esse direito a terceiro. Tanto ele criou, como ele pode ceder o direito para outra pessoa se ele querer. Mas se ele não quiser, não pode. O direito é dele, foi ele que criou, é de responsabilidade dele. Ele faz o que ele achar que pode. A proteção à propriedade intelectual do programa de computador é conferida ao autor, dando-lhe o mesmo tratamento que se dá às obras literárias, artísticas e científicas. Isto é, independente do registro em órgão público para produzir efeitos contra terceiros, mas poderá o critério do titular ser registrado em órgão ou entidade designada pelo governo. Assim diz Campos, 2005. A Lei de Direitos Autorais, no artigo 46, também limita os direitos autorais, conferindo a terceiro a possibilidade de reprodução em alguns casos. O direito de patrimonial do autor liga-se materialmente à sua criação, permitindo-lhe usar e gozar desses direitos com o fito de lucro ou vantagem econômica. Outro direito patrimonial do autor perduram por 70 anos, contados do 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento.
obedecido à ordem sucessória da lei civil. Então, se o autor, depois que falece, ele vai ter 70 anos de direitos sobre o que ele produziu, e seus familiares que vão ficar resguardados sobre a lei civil do que ele produziu. Decorrido o prazo de proteção, a obra passa a pertencer ao domínio público. São também de domínio público todas as obras de autores que não deixaram sucessores ou de seus autores desconhecidos. Sobre as sanções a violações dos direitos autorais, Campos, 2005, afirma que quem reproduz, divulga, vende ou expor à venda, transmitir ou reproduzir publicamente obra de autor sem autorização deste, ficará sujeito às sanções civis descritas na Lei de Proteção ao Direito Autoral. Dentre elas, fica sujeito à busca e apreensão, suspensão e interdição da divulgação, da transmissão ou do espetáculo, sujeitando-se às perdas e aos danos mencionados na lei ou apurados em juízo, sem prejuízo dos procedimentos criminais cabíveis na defesa dos direitos e interesses do autor. Continuando aqui assim, relações trabalhistas na TI. São várias formas. Um dos pontos que podem ser contraditórios em nossa área é a forma de contratação. Uma situação muito frequente é contratar pelo regime de prestação de serviço, ao invés de contratar pelo regime seletista. É a ordem da terceirização. Esse tipo de contratação é perfeitamente legal, mas exige do empresário alguns cuidados para que a contratação não negare uma relação trabalhista. Outras formas de rescisão de contrato, segundo Campos 2005, se o empregador torna a iniciativa para dar o contrato de trabalho for rescindido, o faz por uma das duas razões. Primeira, por motivo justificado, justa causa, ou, segundo motivo, sem motivo justificado, sem justa causa. Sabemos que o profissional do TI ainda não possui um código de ética. É importante que saibamos que a empresa possui legitimidade para fazer o monitoramento de e-mails, materiais que transitam pela rede da própria empresa, como podemos ver. E continuando, a nossa colega vai crimes digitais. Podemos dizer que crimes digitais, segundo o Correia 2008, seriam todos aqueles relacionados às informações arquivadas ou em trânsito por computadores, sendo esses dados acessados ilicitamente, usados para ameaçar, fraudar. Para tal prática, é indispensável a utilização de um meio eletrônico, ou seja, de uma forma digital, através de um computador, de um tablet, de um celular. Para o ente Jorge, 2012, existem as ações prejudiciais atípicas e os crimes cibernéticos. As ações prejudiciais atípicas são aquelas condutas que causam prejuízo ou transtorno para a vítima, através da rede mundial de computadores, mas não são típicas em lei. Portanto, os crimes cibernéticos abertos são aqueles que podem ou não serem praticados pelo meio informático, como é o caso dos crimes de violação de direito do autor, que podem ser praticados tanto em ambiente virtual
ou de forma analógica. Também tem os crimes puros, mistos e os comuns. Para Schmidt, 2015, os crimes cibernéticos puros podem ser definidos como toda e qualquer conduta ilícita que tenha por objetivo exclusivo o sistema do uso do computador, seja pelo atentado físico ou técnico do equipamento e seus componentes, inclusive dados e sistemas armazenados. Também salienta Schmidt que os crimes cibernéticos mistos são aqueles em que o uso da internet ou sistema informático é condição sine qua non para a efetivação da conduta, embora o bem jurídico visado seja diverso ao informático. O agente não visa o sistema da informática e seus componentes, mas a informática é instrumento indispensável para a consumação da ação criminosa. Os crimes cibernéticos comuns, portanto, são aqueles que utilizam a internet apenas como instrumento para a realização de qualquer delito, já tipificado pela lei penal. A rede mundial de computadores acaba por apenas sendo mais um meio para a realização de uma conduta delituosa. Se antes nós temos um caso aqui, podemos usar o exemplo da pornografia infantil, era instrumentalizada através de vídeos, fotos, e hoje nós temos aí que através da homepages, ou seja, continua o mesmo ato, continua a mesma performance criminosa, apenas mudou a forma, Também temos os crimes cibernéticos próprios e os impróprios. Para Smith, 2015, os crimes próprios são aqueles em que o sistema informático do sujeito passivo é o objeto e o meio do crime. Os crimes cibernéticos impróprios seriam aqueles que atingem um bem jurídico comum, como patrimônio, e utilizam dos sistemas informáticos apenas como animus operandi, ou seja, um novo meio de execução. Há uma certa dificuldade em se reconhecer os crimes cibernéticos impróprios praticados contra o patrimônio, por não se reconhecer na informação armazenada um bem material, mas sim um bem imaterial, insuscetível de apreensão como objeto. Também temos o tópico aí de evidências de um crime eletrônico. Tal forma, sabemos que hoje o advento da internet surge uma série de facilidades, porém também uma série de preocupações, como é o caso do cometimento de crimes utilizando-se desse meio de comunicação, pois na falsa ideia de anonimato, o da não condenação, ainda existe o usuário que procura se abrigar da tecnologia para o cometimento de determinados crimes, ou seja, ele esconde através do computador para realizar crimes, delitos, fraudes ou qualquer outra forma de crimes. Para Smith, 2015, evidências de um crime eletrônico, de modo em geral, são extremamente voláteis, podem ser apagados em segundos ou perdidos facilmente. Além disso, possuem formato complexo e costumam estar misturados a uma grande quantidade de dados legítimos, demandando uma análise apurada pelos técnicos e peritos que participam de uma persecução penal, muitas vezes para a devida comprovação da materialidade do delito. Faz-se necessário a interceptação do fluxo
de comunicações realizada através de um computador. Tais interceptações, como exposto acima, somente podem ser feitas mediante autorização judicial. Então, nós temos aqui, de acordo com o parágrafo único do artigo 1 da Lei 9.296, estendeu-se a normatização das intercepções telefônicas, as informáticas e as telemáticas. De acordo com Schmidt, a maioria dos crimes cibernéticos exige perícia para sua perfeita prova, uma vez identificando o endereço real do criminoso, o determina a busca e apreensão do computador ou qualquer mídia que ele utilizou para cometer o delito, que pode conter indícios de materialidade. Será procedido o exame de corpo de delito. Primeiramente, é feita uma duplicação das mídias do exame e a perícia deverá ser realizada nas cópias. Isso porque, além da preservação dos originais, os simples fatos de se abrir um arquivo de computador alteram o seu estado. As evidências dos crimes cibernéticos em um computador podem ser classificadas como evidências do usuário e evidências do sistema. As evidências dos usuários, o que quer dizer? São aquelas produzidas pelo próprio sujeito ativo, em arquivos de texto, imagem ou qualquer outro tipo. Já as evidências do sistema são as produzidas pelo sistema operacional em função da ação do sujeito ativo. Pode-se citar os arquivos temporários da internet, como cache de memória ou os cookies dos sites visitados. Dando continuidade à colega. Temos aqui as formas de cometimento de um crime. Sabemos que existem várias formas de cometimento de um crime. No que tange a questão de intenção. Vamos ver aqui. Temos a culpa. O que seria essa culpa? A culpa é a forma culposa, conduta voluntária, ação ou omissão. Ela produz resultado antijurídico não querido, mas previsível e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Isso segundo Mirabete, 2017. Assim, podemos verificar a conduta culposa do sujeito, que é quando o agente ele não tem a intenção de cometer determinado crime, ou tampouco ele planeja, mas devido às circunstâncias ele acaba por cometer. É o que preceitua o Código Penal do artigo 18, em seu inciso 2. O dolo ou forma dolosa, segundo Martins, 2011, ele afirma que o dolo é a vontade de praticar o ato, sabidamente criminoso, existindo a intenção de praticá-lo. Como é um exemplo aqui, o de sacar um revólver e roubar uma pessoa. Neste caso, é importante entendermos que o agente quer o resultado. Ele tem a intenção de produzir o ato. É o que preceitua o Código Penal no artigo 18, em seu inciso 1. O preterdolo é a forma pré-ter-dolosa, ou dolo eventual. Ou seja, é a teoria do consentimento. Martins, 2011, ele assevera que nesta forma de cometimento do crime, o agente produz um resultado danoso, embora não intencional, ou seja, ele produz um resultado danoso sem a intenção.
mas aceita em decorrência de sua ação. Temos aqui também a Lei dos Crimes Eletrônicos, que vem a ser a Lei Carolina Dickmann. Até pouco tempo atrás, sabidamente, não existia uma lei específica para os crimes eletrônicos. O que ocorria quando algum crime eletrônico era cometido era o apelo à lei penal para enquadrar um determinado crime, pois esta ação estava tipificada em nosso Código Penal de 1940. Na realidade, a nova lei número 12.737/2012, conhecida em nosso Código Penal pela Lei Carolina Dickmann, ela dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos. Ela altera o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. E ela também dá outras providências. Ela tipifica como crime alguns comportamentos no meio eletrônico. A invasão de dispositivo informático, como a invasão de sites, falsificação de documentos particulares, violação de dados, furto, derrubar sites, dentre outros. O que é importante salientar aqui é que devemos destacar também que os crimes cibernéticos, eles são julgados em sua forma dolosa. Ou seja, quando há a intenção de praticar o crime, pois desta forma não há julgamento de outra forma, em se tratando de crimes virtuais, que seja culposa ou preterdolosa. Então, a única forma que tem de julgar os crimes cibernéticos é de forma dolosa, que quando o sujeito pratica o ato sabendo e querendo praticar o ato, desenvolver aquilo. Então, não tem uma desculpa de um caso de a pessoa falar, não, eu não queria fazer isso, porque não, porque vai estar lá julgar, notificado lá, você vai ter as provas que realmente ele cometeu, porque se ele cometeu, ele estava querendo cometer esse crime. Então, não tem uma desculpa. Responsabilidade civil, indenização e legítima defesa na internet. Bem, nesse tópico, vou tratar aqui o conceito de responsabilidade civil e indenização, também o conceito de legítima defesa e o tratamento da legítima defesa na TI. O conceito de responsabilidade civil e indenização, segundo Paesani, em 2004, quem pratica um ato ou incorre numa omissão de que resulte dano deve suportar consequência do seu procedimento. Trata-se de uma regra elementar de equilíbrio social, na qual se resume em verdade o problema da responsabilidade. Afirma a autora que a responsabilidade é um fenômeno social. Toda lesão a qualquer direito, ela traz como consequência a obrigação de indenizar. O artigo 159 do Código Civil Brasileiro, ele determina que fica obrigado a reparar o dano quem assim o tiver dado causa. Esta reparação, ela é feita através da restituição das coisas, ou seja, normalmente de forma financeira. E para arbitrar ou estipular o valor do dano moral, o juiz leva em consideração o sofrimento que a vítima teve, a sua dor e o poder aquisitivo do agente que provocou tal dor. O nosso Código Penal, ele traz os crimes contra a honra. Provavelmente já tenhamos ouvido os termos calúnia, injúria e difamação. São esses os referidos crimes. Crimes estes
que atualmente eles são bastante praticados pela internet. O conceito de legítima defesa. Segundo o artigo 25 do Código Penal, entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. É importante sabermos aqui que esta defesa não é algo premeditado, ou seja, não é algo planejado. E sim, ela pode ser considerada como uma resposta instintiva a determinada ameaça ou ofensa ao bem jurídico e que pode ser caracterizada a legítima defesa. A reação de legítima defesa ela é imediata, pois se ela for adiada, pode ser considerado um crime de vingança privada, que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Para melhor ilustrar, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo deste conceito. No caso de um roubo, se a vítima defender-se moderadamente, machucar ou vier a trazer o assaltante a óbito, não responderá pelo crime de lesão corporal ou homicídio, conforme o caso, pois se entende-se que este agiu em situação de legítima defesa. Vale lembrar aqui também que a legítima defesa é uma situação que ocorre sem ser planejada. Ela simplesmente ocorre. Quando falamos em defender-se moderadamente, o que queremos nos referir é que aos meios da defesa, muitos autores afirmam que devemos utilizar de meios razoáveis, proporcionais à ofensa que está sendo sofrida em determinado momento. No tratamento da legítima defesa na TI, temos aqui observado no nosso dia a dia as situações de ataques, xingamentos, ofensas, calúnias, injúrias, difamações e outros crimes que passaram a fazer parte da sociedade digital. É natural que a vítima desses ataques era queira defender-se. Pinheiro, 2006, ele assevera que a defesa da vítima ou a ação de outro que venha a responder ao ataque não será passível de punição se sua atitude se enquadrar em legítima defesa, o que para a internet exige que se defina claramente o que significa um emprego moderado dos meios necessários. Nesse sentido, aplica-se o brocardo jurídico, que afirma que ninguém, para defender-se, está obrigado a esperar que o outro esperar que seja atingido por um golpe. Ou seja, a defesa está limitada ao uso restrito dos meios reputados eficazes e suficientes para repelir a agressão. Nem menos, nem mais do que isso. Ou seja, há um princípio de uma proporcionalidade que exige que tenhamos certa moderação. Claro que não devemos generalizar, porque cada caso é um caso. Devemos ter o cuidado com a questão dos meios moderados, que prega o artigo do Código Penal. Diante de todo o conteúdo exposto aqui no trabalho, o que ficou constatado é que o direito brasileiro ele tem condutas que conseguem ser abarcadas pela legislação atual, mas também tem outras que carecem de projetos de lei. Ou seja, o direito ele deve acompanhar a evolução da sociedade, para que as relações entre os indivíduos que utilizam os meios eletrônicos no seu dia a dia não sintam insegurança em suas relações com terceiros em ambientes virtuais. Também não podemos ignorar que a lei
ainda precisa de um aprimoramento e principalmente no sentido da clareza e da aplicabilidade de suas disposições. Ou seja, nós sabemos aqui que a lei ela tem uma modificação gradual, né, que é muito lenta, principalmente, e ela tarda a encontrar soluções jurídicas, principalmente para os aspectos envolvendo as novas tecnologias e as internet. Esperamos que os nossos governantes, né, eles possam estar redigindo novas leis mais duras, mais severas, para coibir esses crimes cibernéticos. Bem, esse foi o nosso trabalho apresentado. Muito obrigada e até a próxima. Temos aqui, no final, as nossas referências bibliográficas.